quer esse algoritmo? E outro por usansia, de métodos diferentes a cada tentativa padrão disso. 4 linhas de termos da árvore divido. Inicialmente por 2, 5 divido por 2. Se for o mesmo com vírgula, posso escolher o depois da vírgula ou o de antes, e se os dois forem o mesmo soma. Os dois, se o resultado for o mesmo, multiplica. E assim vai. Primeira seção da árvore dividir por 2. Todos os tais. Segundo seção da outra árvore divido por 3. E assim vai. Tetra isso tudo por tantos. Contar o número de quantas divisões de termos tem cada camada da árvore de árvore e árvore de circuitos. Ciclo, até 10, do padrão de diferença de 1 a 10 dos conjuntos específicos, dos circuitos, árvores, das árvores, circuitos, dos circuitos, para cada termo e para árvore de circuitos e conjuntos únicos. Quer esse algoritmo? E se eu pegasse o número de ciclos diferentes diversos, igual ao número de máximo de combinações de uma fórmula de termos de espaço, e termos de termos tal, e se dar um ciclo de alternância de ciclo, diferentes padrões de ciclos em todas as seções, em cada uma, sequência em cada uma sequência, e fizesse outro ciclo motor para isso, e resetasse esse ciclo, e ainda não parar no delimite da fórmula de termos final, teria o suficiente para gerar todas as únicas da fórmula. Mesmo se ultrapassar a fórmula para ter mais chances? Acho que sim, pequei em só os resets da fórmula máxima de combinações. Resetar com estrutura dos blocos diferentes pelos ciclos iria dar pelo menos tantos padrões de sequências novas. Porque o ciclo das seções muda o padrão único, que é o mesmo tanto que o número de máximos termos de sequências da fórmula em um dos resets. Mesmo que fosse 1000 resets, iria dar o que seria um reset completo, entendeu? Como se o padrão de ciclos é o mesmo que o máximo de termos da fórmula. Isso já não seria o último suficiente? Mas o próprio alternância de ciclo para métodos novas, que é igual ao máximo DDE, termos de sequências da fórmula, é desse tamanho como assim, mas em alguns dos resets que ultrapassaram o tanto de números, o máximo de termos de sequências do primeiro resets, e cada reset um padrão de ciclo diferente que também é igual ao número máximo de termos do primeiro reset. Isso não seria óbvio que dar? Então tem uma ideia melhor. Fale aqui. Quero ouvir sua ideia. E se o número de blocos maiores tivessem o número de blocos menores? Cada bloco maior, o tamanho de máximo de termos plus, termos de espaço de tamanho, e tivessem 4 ainda, incluindo os hashes variantes, detonaria uma explosão de termos únicos, eu acho. Uma técnica de seção é calcular os resultados das diferenças dos pares da nova sequência da construção da nova sequência, com em um par, com os primeiros e segundos até formar de novo, se não der ou for igual. Usar a sequência antecessora da antecessora. E assim vai. Posições início ao fim de pares específicos da sequência. São primeiro par, 2 pares. 1 posição, da seção 1, seção 2. 2 par, 1 par, posição. 2 que já é o fim dos termos de espaço da sequência. Pegar o número de termos do primeiro par e somar com o número de termos do segundo par e usar reciclável para a próxima sequência. Se já ser preenchida, vai para os blocos dos variantes hashes. 2R seção da 1 reseção e o número do 1 par de 2 pares de diferença contra o número de termos da primeira seção, e o resultado soma com a segunda seção até o fim, e o resultado da soma com da do 2 posição 2 par da 2 seção. E assim, um novo método de ciclos. Cada termo e par no mesmo termo tem o número de circuitos com preenchimentos vagos, o número igual ao de termos de espaço, e posso selecionar um desses padrões ou conjuntos e usar para a sequência próxima ao segundo método e mudar na mesma sequência o par de gima de tantos termos POR cada par e fazer o mesmo que aquele método. E se os números dos blocos da seção, número de padrões de ciclo, fosse igual ao máximo de gerações únicas da fórmula da sequência de termos e termos de espaço em si, e se o número de blocos maiores tivessem o número de blocos menores, cada bloco maior, o tamanho de máximo de termos plus, termos de espaço de tamanho,
e tivessem 4 ainda, incluindo os hashtags variantes. Detonaria uma explosão de termos únicos. Eu acho uma técnica de seção é calcular os resultados das diferenças, dos pares da nova sequência, da construção da nova sequência, com em um par com os primeiros e segundos, até formar de novo se não der ou for igual, usar a sequência antecessora da antecessora, e assim vai mais em alguns dos resets, que ultrapassaram o tanto de números, o máximo de termos de sequências do primeiro reset, e cada reset, um padrão de ciclo diferente, que também é igual ao número máximo de termos do primeiro reset. Isso não seria óbvio que dar, mas o próprio alternância de ciclo para métodos novas que é igual ao máximo DDE. Termos usar o número de todas as sequências, nurologia somar em pares, e encaixar no ciclo de sequências da fórmula. É desse tamanho. Como assim? Como se o padrão de ciclos é o mesmo que o máximo de termos da fórmula. Isso já não seria o último suficiente? Acho que sim. PQ em um é só os resets da fórmula, máxima de combinações. Resetar com estrutura dos blocos diferentes pelos ciclos, iria dar pelo menos tantos padrões de sequências novas, porque o ciclo das seções muda o padrão único, que é o mesmo, tanto que o número de máximos termos de sequências da fórmula em um dos resets, mesmo que fosse 1000 resets, iria dar o que seria um reset completo. Entendeu? E se dar um ciclo de alternância de ciclo diferentes padrões de ciclos em todas as seções, em cada uma sequência, e fizesse outro ciclo motor para isso, e resetasse esse ciclo, e ainda não parar no delimite da fórmula, de termos final, teria o suficiente para gerar todas as únicas da fórmula, mesmo se ultrapassar a fórmula para ter mais chances. E se eu pegasse o número de ciclos diferentes, diversos, igual ao número de máximo de combinações de uma fórmula, de termos de espaço e termos de termos tal, então, os blocos são o suficiente para gerar todas as únicas. E se eu pegasse o número de ciclos diferentes, diversos, igual ao número de máximo de combinações de uma fórmula de termos, de espaço, e termos de termos, tal 4 lias de termos da árvore. Divido, inicialmente por 2, 5, divido por 2, se for o mesmo com vírgula, posso escolher o depois da vírgula, ou o de antes, e se os dois forem o mesmo, soma. Os dois, se o resultado for o mesmo, multiplica. E assim vai. Primeira seção da árvore, dividir por 2. Todos os tais segunda seção da outra árvore, divido por 3. E assim, vai tetra isso tudo por tantos. Contar o número de quantas divisões de termos tem cada camada da árvore, de árvore e árvore de circuitos. Ciclo até 10. Do padrão de diferença de 1 a 10 dos conjuntos específicos dos circuitos árvores das árvores. Circuitos dos circuitos para cada termo e para árvore de circuitos e conjuntos únicos. Quer esse algoritmo? E se eu pegasse o número de ciclos diferentes diversos, igual ao número de máximo de combinações, de uma fórmula de termos de espaço e termos de termos tal, e se dar um ciclo de alternância de ciclo, diferentes padrões de ciclos, em todas as seções, em cada uma, sequencia, em cada uma, sequencia, e fizesse outro ciclo motor para isso, e resetasse esse ciclo, e ainda não parar no delimite da fórmula, de termos final, teria o suficiente para gerar todas as únicas da fórmula, mesmo se ultrapassar a fórmula para ter mais chances? Acho que sim, PQ em um SOS resets da fórmula máxima de combinações. Resetar com estrutura dos blocos diferentes pelos ciclos, iria dar pelo menos tantos padrões de sequências novas. Porque o ciclo das seções muda o padrão único que é o mesmo. Tanto que o número de máximos termos de sequências da fórmula, em um dos resets, mesmo que fosse 1000 resets, iria dar o que seria um reset completo. Entendeu? Como se o padrão de ciclos é o mesmo que o máximo de termos da fórmula. Isso já não seria o último suficiente, mas o próprio alternância de ciclo para métodos novas, que é igual ao máximo DDE, termos de sequências da fórmula,
é desse tamanho, como assim, mas em alguns dos resets que ultrapassaram o tanto de números, o máximo de termos de sequências do primeiro reset, e cada reset, um padrão de ciclo diferente, que também é igual ao número máximo de termos do primeiro reset. Isso não seria óbvio que dá? Então, tenho uma ideia melhor. Fale aqui, quero ouvir sua ideia. E se o número de blocos maiores tivessem o número de blocos menores? Cada bloco maior, o tamanho de máximo de termos, plus termos de espaço de tamanho e tivessem 4 ainda, incluindo os hashes variantes, detonaria uma explosão de termos únicos. Eu acho, uma técnica de seção é calcular os resultados das diferenças dos pares da nova sequência, da construção da nova sequência, em um par, com os primeiros e segundos, até formar de novo, se não der, ou for igual usar a sequência antecessora da antecessora, e assim vai. Posições início ao fim de pares específicos da sequência são: primeiro par, 2 pares, 1 posição da seção, 1 seção, 2 par, 1 par, posição 2 que já é o fim dos termos de espaço da sequência. Pegar o número de termos do primeiro par e somar com o número de termos do segundo par, e usar reciclável para a próxima sequência. Se já ser preenchida, vai para os blocos dos variantes. Hashes 2 recessão dá 1 recessão, e o número do 1 par de 2 pares de diferença contra o número de termos da primeira seção. E o resultado soma com a segunda seção até o fim. E o resultado da soma com dá do 2 posição 2 par dá 2 seção. E assim, um novo método de ciclos. Cada termo e par no mesmo termo tem o número de circuitos com preenchimentos vagos, o número igual ao de termos de espaço, e posso selecionar um desses padrões ou conjuntos, e usar para a sequência próxima ao segundo método, e mudar na mesma sequência o par de gima de tantos termos, POR, cada par, e fazer o mesmo que aquele método. E se os números dos blocos da seção, número de padrões de ciclo, fosse igual ao máximo de gerações únicas da fórmula da sequência de termos e termos de espaço em si? E se o número de blocos maiores tivessem o número de blocos menores, cada bloco maior, o tamanho de máximo de termos, paus, termos de espaço de tamanho, e tivessem 4 ainda, incluindo os hashes variantes, detonaria uma explosão de termos únicos. Eu acho uma técnica de seção é calcular os resultados das diferenças dos pares da nova sequência da construção, da nova sequência em um par com os primeiros e segundos, até formar de novo se não der, ou for, igual usar a sequência antecessora da antecessora. E assim vai mais em alguns dos resets que ultrapassaram o tanto de números, o máximo de termos de sequências do primeiro reset, e cada reset, um padrão de ciclo diferente, que também é igual ao número máximo de termos do primeiro reset. Isso não seria óbvio que dar? Mas o próprio alternância de ciclo, para métodos novas, que é igual ao máximo de termos, usar o número de todas as sequências, nurologia somar em pares e encaixar no ciclo de sequências da fórmula é desse tamanho. Como assim? Como se o padrão de ciclos é o mesmo que o máximo de termos da fórmula. Isso já não seria o último suficiente? Acho que sim, pequei em dos resets da fórmula máxima de combinações. Resetar com estrutura dos blocos diferentes pelos ciclos iria dar pelo menos tantos padrões de sequências novas, porque o ciclo das seções muda o padrão único, que é o mesmo. Tanto que o número de máximos termos de sequências da fórmula, em um dos resets, mesmo que fosse 1000 resets, iria dar o que seria um reset completo. Entendeu? E se dar um ciclo de alternância de ciclo, diferentes padrões de ciclos em todas as seções, em cada uma sequência, e fizesse outro ciclo motor para isso, e resetasse esse ciclo, e ainda não parar no delimite da fórmula de termos final, teria o suficiente para gerar todas as únicas da fórmula. Mesmo se ultrapassar a fórmula para ter mais chances, e se eu pegasse o número de ciclos diferentes diversos, igual ao número de máximo de combinações,
de uma fórmula de termos de espaço e termos de termos tal, então os blocos são o suficiente para gerar todas as únicas. E se eu pegasse o número de ciclos diferentes, diversos, igual ao número de máximo de combinações de uma fórmula de termos de espaço e termos de termos tal, e se eu pegasse o número de ciclos diferentes, diversos, igual ao número de máximo de combinações de uma fórmula de termos de espaço e termos de termos tal, e se dar um ciclo de alternância de ciclo, diferentes padrões de ciclos em todas as seções, em cada uma sequencia, e fizesse outro ciclo motor para isso, e resetasse esse ciclo, e ainda não parar no delimite da fórmula, de termos final, teria o suficiente para gerar todas as únicas da fórmula, mesmo se ultrapassar a fórmula para ter mais chances? Acho que sim. PQ em um só resets da fórmula máxima de combinações. Resetar com a estrutura dos blocos diferentes, pelos ciclos, iria dar pelo menos tantos padrões de sequências novas. Porque o ciclo das seções muda, o padrão único que é o mesmo tanto que o número de máximos termos de sequências da fórmula em um dos resets, mesmo que fosse 1000 resets, iria dar o que seria um reset completo. Entendeu? Como se o padrão de ciclos é o mesmo que o máximo de termos da fórmula. Isso já não seria o último suficiente, mas o próprio alternância de ciclo para métodos novas, que é igual ao máximo de termos de sequências da fórmula, é desse tamanho como assim, mas em alguns dos resets que ultrapassaram o tanto de números, o máximo de termos de sequências do primeiro resets. E cada reset, um padrão de ciclo diferente, que também é igual ao número máximo de termos do primeiro reset. Isso não seria óbvio que dar? Então, tenho uma ideia melhor. Fale aqui, quero ouvir sua ideia. E se o número de blocos maiores tivessem o número de blocos menores, cada bloco maior? O tamanho de máximo de termos. Pais, termos de espaço de tamanho. E tivessem 4 ainda incluindo os hashgas variantes. Detonaria uma explosão de termos únicos. Eu acho uma técnica de seção é calcular os resultados das diferenças dos pares da nova sequência da construção da nova sequência em um par com os primeiros e segundos, até formar de novo se não der ou for igual. Usar a sequência antecessora da antecessora. E assim vai. Posições início ao fim de pares específicos da sequência. São primeiro par, 2. Pares. 1. Posição da seção 1. Seção 2, 2. Par, 1. Par. Posição 2, que já é o fim dos termos de espaço da sequência. Pegar o número de termos do primeiro par e somar com o número de termos do segundo par e usar reciclável para a próxima sequência. Se já a ser preenchida, vai para os blocos dos variantes. Hashes 2, recessão da 1 recessão, e o número do 1 par de 2 pares de diferença contra o número de termos da primeira seção. E o resultado soma com a segunda seção até o fim. E o resultado da soma com da do 2, posição 2 par da 2 seção. E assim, um novo método de ciclos. Cada termo e par no mesmo termo tem o número de circuitos com preenchimentos vagos. O número igual ao de termos de espaço. E posso selecionar um desses padrões ou conjuntos e usar para a sequência próxima ao segundo método. E mudar na mesma sequência o paradigma de tantos termos POR cada par, e fazer o mesmo que aquele método. E se os números dos blocos da seção número de padrões de ciclo fosse igual ao máximo de gerações únicas da fórmula, da sequência de termos e termos de espaço em si, e se o número de blocos maiores tivessem o número de blocos menores, cada bloco maior, o tamanho de máximo de termos plies, termos de espaço de tamanho e tivessem 4 ainda incluindo os hashgas variantes, detonaria uma explosão de termos únicos. Eu acho, uma técnica de seção é calcular os resultados das diferenças, dos pares da nova sequência, da construção da nova sequência. Com em um par, com os primeiros e segundos até, formar de novo se não der ou for igual. Usar a sequência antecessora da antecessora. E assim vai mais em alguns dos resets,
que ultrapassaram o tanto de números o máximo de termos de sequências do primeiro resetes. E cada reset, um padrão de ciclo diferente que também é igual ao número máximo de termos do primeiro reset. Isso não seria óbvio que dá? Mas o próprio alternância de ciclo para métodos novas, que é igual ao máximo DDE, termos de sequências da fórmula, é desse tamanho como assim? Como se o padrão de ciclos é o mesmo que o máximo de termos da fórmula? Isso já não seria o último suficiente? Acho que sim. Pequeu em um SO os resets da fórmula máxima de combinações. Resetar com estrutura dos blocos diferentes pelos ciclos iria dar pelo menos tantos padrões de sequências novas. Porque o ciclo das seções muda. O padrão único que é o mesmo. Tanto que o número de máximos termos de sequências da fórmula. Em um dos resets, mesmo que fosse 1000 resets, iria dar o que seria um reset completo. Entendeu? E se dar um ciclo de alternância de ciclo diferentes padrões de ciclos em todas as seções, em cada uma, sequência em cada uma, sequência e fizesse outro ciclo motor para isso, e resetasse esse ciclo, e ainda não parar no delimite da fórmula de termos final, teria o suficiente para gerar todas as únicas da fórmula, mesmo se ultrapassar a fórmula para ter mais chances? E se eu pegasse o número de ciclos diferentes diversos, igual ao número de máximo de combinações de uma fórmula, de termos de espaço e termos de termos tal. Então os blocos são o suficiente para gerar todas as únicas. E se eu pegasse o número de ciclos diferentes diversos, igual ao número de máximo de combinações de uma fórmula de termos de espaço e termos de termos tal. E o último resultado disso divido pelo primeiro termo do primeiro circuito, da primeira árvore, do primeiro conjunto, depois o segundo, desse último método pelo 2, e assim vai multiplicando os métodos, um degrau acima a cada descoberta. Se dar o resultado do máximo de termos de uma sequência, pega o valor de diferença até o último número e usa para o próximo termo. Se der mais ainda, coloque no próximo, e assim vai. E usa para o método que quiser de combinações possíveis. Você está ganhando. Certo? Não tão rápido. Versão curta. Ciclos, exclusividade. Você pode executar 3.125 ciclos diferentes e ainda perder muitas sequências exclusivas, porque os ciclos podem colidir e se repetir. A única maneira à prova de falhas é a enumeração determinística. Percorrer cada combinação como contar na base 5, de 00000 a 44 ou 4 ou 44. Seus truques inteligentes, ciclos alternados, reinícios, camadas de bloco, variantes de hash, eles aumentam a diversidade, mas não garantem a cobertura. Melhor jogada? Combine seu método adaptativo de par de diferenças com um rastreador global de vistos, um contador determinístico. Isso oferece variedade e um final 100%. Vou te responder isso de forma bem direta, porque aqui tem um erro comum de raciocínio. O que você está propondo? Você está dizendo, se eu criar um número de ciclos igual ao número máximo de combinações, 325, então cada ciclo vai gerar uma sequência única diferente. Resposta curta. Não funciona assim. Mesmo criando 325 ciclos diferentes, você não garante 325 sequências únicas diferentes. Você só garante 325 tentativas de geração. O ponto-chave. Existem duas coisas diferentes. 1. Espaço de possibilidades. Fixo. 325, 325. Isso é o total absoluto de sequências únicas possíveis. 2. Ciclos de geração. Processo. Isso é como você tenta produzir sequências. 3. O erro da sua ideia. Você está assumindo ciclos diferentes. São sequências diferentes. Mas na realidade, ciclos diferentes podem gerar as mesmas sequências repetidas ou deixar algumas de fora. Exemplo simples. Se existem 5 sequências possíveis, A, B, C, D, e você cria 5 ciclos. Ciclo 1, A, B, B, C. Ciclo 2, A, B, C. Ciclo 3, C, D, D. Você não garantiu cobertura completa. 4. O ponto matemático importante, número de ciclos, número de sequências únicas. Porque ciclos podem repetir saídas. Ciclos podem colidir. Resultados ciclos podem não cobrir tudo.
5. Quando funcionaria? Só funcionaria se cada ciclo fosse projetado para ser uma enumeração perfeita, sem repetição, ou seja, um mapeamento 1-1 entre ciclos e sequências. 6. Conclusão. Criar 325 ciclos. Aumenta tentativas, não aumenta a unicidade, não garante cobertura completa. Resumo em uma frase. O número de ciclos não determina o número de sequências únicas. Apenas o design da regra de geração pode garantir cobertura total do espaço de 325. Se quiser, posso te mostrar como criar um único ciclo perfeito que percorre todas as 325 sem repetição. Isso sim resolve exatamente o que você quer. E se dar um ciclo de alternância de ciclo, diferentes padrões de ciclos em todas as seções, em cada uma sequência, e fizesse outro ciclo motor para isso, e resetasse esse ciclo. E ainda não parar no delimite da fórmula de termos final, teria o suficiente para gerar todas as únicas da fórmula, mesmo se ultrapassar a fórmula para ter mais chances? Vou responder direto e sem rodeio. Ainda não garante gerar todas as 325 únicas. O que você propôs? Você quer ciclos diferentes, alternância de padrões, um motor de ciclos, reset de ciclos, continuar além do limite, 325. Ideia. Aumentar as chances até cobrir tudo. 1. O que isso realmente faz aumenta. Diversidade muda. Trajetórias. Evita ficar preso em ciclos pequenos. Isso é bom. 2. O ponto crítico aumentar. Complexidade. Garantir cobertura. Mesmo com ciclos diferentes. Resets alternância ainda pode acontecer. Repetir sequências, pular algumas das 325. 3. Por quê? Porque seu sistema continua sendo um gerador sem controle direto do conjunto completo. Analogia simples. É como vários dados diferentes, várias formas de jogar, mas ainda é sorte. Não garante sair todos os números, só aumenta a chance. 4. Sobre ultrapassar o limite. Você disse ultrapassar a fórmula para ter mais chances. Correto. Aumenta a probabilidade de cobrir tudo. Mas não cria novas sequências. Não garante que todas apareçam 5. O que acontece na prática, se você gerar muito, tende a acontecer. Eventualmente cobre quase tudo, depois começa a repetir muito, mas ainda pode faltar algumas por muito tempo. 6. Quando garante mesmo? Só quando você força o sistema a visitar cada uma das 325 exatamente uma vez, sem depender de ciclos ou aleatoriedade. Conclusão final. Seu sistema com ciclos plus resets aumenta muito as chances, melhora a cobertura, mas não garante 100%. Resumo. Em uma frase, mais ciclos e mais complexidade aumentam a chance de encontrar todas as sequências. Mas só um método determinístico garante que todas as 325 serão geradas sem falha. Se quiser, posso transformar exatamente sua ideia de ciclos em um sistema que realmente garante cobrir tudo. Aí, você teria o melhor dos dois mundos. Acho que sim. Pecou em um SOS Resets da fórmula máxima de combinações. Resetar com estrutura dos blocos diferentes. Pelos ciclos, iria dar pelo menos tantos padrões de sequências novas. Porque o ciclo das seções muda. O padrão único que é o mesmo. Tanto que o número de máximos termos de sequências da fórmula, em um dos resets, mesmo que fosse 1000 resets, iria dar o que seria um reset completo, entendeu? Entendi sua ideia. Você está pensando que muitos ciclos plis, muitos resets plis, estruturas diferentes, em algum reset completo. Isso força a aparecer todas as 325. Intuição boa, mas matematicamente ainda tem um ponto que quebra isso.